Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem, por aqui tudo certo. E hoje a gente vai falar de alguns detalhes de Travessia, a nova novela das 9 da Globo, que tá aí dando o que falar, com algumas polêmicas e com audiência abaixo do esperado. Esse vídeo vai trazer alguns detalhes no roteiro que eu mudaria, claro, na minha opinião. Olha só, Travessia começa com essa saga da Brisa e do Ari lá no Maranhão. Então, esse casal no primeiro capítulo é mostrado os dois com muita química, com muita junção. E do nada o Ari, quando vai para o Rio de Janeiro, resolve virar casaca e sem mostrar ali um erro de roteiro muito forte, sem mostrar essa mudança de personalidade do Ari. Ele pode muito bem mostrar que se apaixonou pela Chiara, mostrar que teve o seu envolvimento muito forte com ela, mas não mostrou quais são os motivos dele. Ele se apaixonou? Talvez ele esteja armar para essa família, não mostrou elementos concretos que fez o público entender daquele cara lá no Maranhão que estava super apaixonado, mostrou a infância deles, do filho, e do nada ele esquece eles como água passadas. Esse foi um ponto. Outro ponto, a gente tem a Chiara, Jade Picon contracenando aí, trazendo fortes momentos para a mídia. É muito complicado, a gente não vai dizer que essa atuação dela tá boa ou ruim, porque a gente sabe que é muito difícil, né, você pegar um papel como esse de destaque numa novela, sua primeira novela, então eu imagino tudo que deve estar acontecendo na vida dela. Essa pressão é muito forte, mas o sotaque tem chamado a atenção. Não tá legal, mas você sabe qual é o maior erro de Travessia? Travessia se remete a atravessar. Hoje, a maior rota, né, do pessoal que vai conhecer é São Paulo e não o Rio de Janeiro, né? Claro, majoritariamente falando, a gente pensa em ganhar a vida, pensa em São Paulo. Então o erro de Travessia tá na sua estilística, né? Iria compor melhor os fatos se Travessia fosse em São Paulo, porque São Paulo remete isso, né? Que você sempre tem essa busca de uma vida melhor, de um lugar melhor. Então eu acho que o erro está na narrativa. Iria compor melhor a Brisa indo em São Paulo, sendo presa lá em São Paulo, recomeçar a vida. Rio de Janeiro não enche os olhos assim de que ela precisa recomeçar a vida. E quando a gente pensa nas empresas lá do Moretti, cai como uma luva em São Paulo. Um erro que passaram despercebido, que queria compor a cena muito melhor. Só uma pausa para você que está assistindo a nossa crítica, o nosso review. Deixe o seu comentário, se eu gostei, se eu se inscreva aqui no Super Série. A gente sempre vai trazer detalhes, bastidores e análises e tudo que eu achei. É sempre bom trocar uma ideia com você lá nos comentários. Vamos continuar assistindo o nosso review? Bora lá! Outro ponto muito interessante é que as novelas da Glória e que algumas outras novelas também enfrentam isso. Eu acho que os personagens, eles não são complexos. Vou te dar um exemplo de que é personagem complexo. Vamos pegar Carminha e Nazaré. Elas eram figuras que tinham humor muito ácido, elas tinham a hipocrisia muito forte, elas eram vilãs, porque é uma narrativa, elas tinham talvez aquele sentimento da família, a posse. Olha só, nesse nosso diálogo, 5 composições de emoções que já fizeram forte nessas personagens. Agora vamos pegar a Brisa, o Ari, a Chiara. Você não consegue remeter a outros complexos que esses personagens têm. Eles têm poucas nuances, né? Então quando você está assistindo a história, a novela ali, você não se embarca tanto porque a novela não tem nuances, não tem algum entrosamento forte com os personagens. Nem a Elo e o Stênio, que tem esse entrosamento forte, esses complexos, né, eles têm, conseguiram ainda prender e chamar a nossa atenção ali para o que realmente acontece na história central. Falando em história central, esse é o maior erro de Travessia. A história central da Brisa ainda não está familiarizada, ainda não entrou nos nossos sentimentos do que essa mocinha da história vai nos contar. Porque ela ainda acha que o Ari tá esperando por ela, ela ainda não captou
o público não sentiu essa comoção dessa mocinha. Apesar de que ela lembra muito a Morena de Salve Jorge, na estilística da história, tá? Mas ainda falta aquele arranjo principal para fazer esse Motriz andar. Eu acho que ela e o Otto são uma boa parceria. Vamos ver o que a autora vai nos entregar, mas esses são os nossos aspectos da novela. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.